E aí galera, beleza? Eu sou a nutricionista Paula Mello e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o tema proteínas. Eu até elaborei um roteirinho aqui com alguns tópicos que eu não quero deixar de conversar com vocês. O primeiro deles então é dose. Qual é a quantidade ideal para ser consumida de proteína por dia e por momento? Na verdade, isso depende muito. Depende, primeiro, principalmente do objetivo de cada pessoa. Depende também da estrutura, da massa corporal de cada pessoa. Mas vamos falar primeiro em relação ao objetivo. Se a gente pegar os dois objetivos mais clássicos que aparecem a nível de consultório, a gente tem a hipertrofia muscular, que é o ganho de massa magra, ou emagrecimento. No caso de hipertrofia muscular, a gente sabe que a pessoa precisa de um pouco mais de proteína do que uma pessoa que objetive o emagrecimento. No caso da hipertrofia, geralmente a gente trabalha com em torno de 2 gramas de proteína por quilo de peso. Isso deve ser distribuído ao longo do dia. Então vamos pegar aquele indivíduo clássico de 70 quilos. Para um indivíduo de 70 quilos, 2 gramas por quilo de peso, a gente teria que distribuir um total de 140 gramas ao longo do dia. E a grande pergunta que eu tenho certeza que muitas pessoas se fazem é: como que a gente deve distribuir essa proteína ao longo do dia? Quanto de proteína a gente deve ofertar em cada refeição do dia? E assim, tem alguns estudos que mostram que para os adultos, em torno de 20 a 25 gramas de proteína já é o suficiente para estimular ao máximo a síntese proteica. Quando eu falo em síntese proteica, eu estou falando basicamente em ganho de massa magra. Então, se eu consumir em torno de 20 a 25 gramas de proteína na minha refeição, eu sei que eu vou ter um estímulo máximo ao meu ganho de massa muscular. Então, a gente pegaria esses 140 gramas e sairia dividindo em doses de 20 a 25 gramas. Para você ter uma ideia, que eu sei que muita gente confunde isso, 140 gramas de proteína não são 140 gramas de bife. Porque eu tenho certeza que muita gente pensou aí, então basta consumir 140 gramas de um peito de frango e já foi consumir, vou separar isso ao longo das refeições. Não de forma alguma, tá, gente? Uma maneira básica da gente entender mais ou menos, pelo menos em termos de carnes, quanto tem de proteína naquela porção de carne ali, a gente teria que dividir mais ou menos por 4. Então vamos entender bem. Um bife de 100 gramas mais ou menos de qualquer carne, seja carne bovina, frango ou peixe, em média vai conter em torno de 25 gramas de proteína. Já para o emagrecimento, pessoal, não tem muita regra. Eu particularmente costumo trabalhar com um pouquinho menos de proteína do que eu geralmente passo para os meus pacientes de hipertrofia muscular. Bom, mas o segundo tópico aqui na minha lista é em relação aos horários que a gente deve consumir proteínas de uma maneira geral na nossa dieta. Gente, isso também não tem uma regra muito grande. Isso vai estar muito ligado à primeira informação que eu dei para vocês, que é a dose de proteína por refeição. A depender do seu peso e do seu objetivo, a gente vai calcular mais ou menos quantas refeições a gente precisa. E um ponto bem importante também é em relação à sua rotina de vida. A rotina de vida conta muito para a gente estabelecer quantas refeições a gente vai passar para cada cliente. Um mito que é bem importante a gente quebrar é com relação ao fracionamento alimentar. Tem gente que acha que se não comer de 3 em 3 horas, não vai ser uma pessoa saudável. E não é muito por aí, não. Na verdade, depende muito do objetivo de cada pessoa. Se um cara que tem uma massa muscular, tem um peso corporal, na verdade, muito grande e tem o objetivo de ganhar mais massa muscular, é óbvio que a quantidade de nutrientes que ele vai comer por dia, e a gente inclui aí a proteína, vai ser bem mais alta. E se a gente for respeitar aquela regrinha que eu falei antes para vocês, de não ultrapassar muito a quantidade de 20 a 25 gramas de proteína por refeição, é óbvio que um cara desse vai precisar fazer talvez suas 6, 7 refeições no dia. Mas se a gente já está falando já de outro indivíduo, uma pessoa que quer perder peso, por exemplo, que vai consumir uma quantidade menor de nutrientes na dieta, ou não necessariamente, ela pode muito bem fazer 3 a 4 refeições e chegar no seu objetivo numa boa. Então, se a gente falar aí dos momentos que a gente vai consumir proteína, vamos considerar o café da manhã, o almoço e jantar, que vamos botar como refeições obrigatórias, digamos assim. E aí, além disso, tem os famosos pré e pós-treino. Na verdade, vamos até falar em relação ao pré-treino, eu vejo que é uma preocupação muito grande dos pacientes, o que é que eu vou comer no pré-treino? 30 minutos antes de treinar, o que é que eu preciso comer?
Gente, a depender de qual foi essa sua última refeição, não necessariamente você precisa fazer uma refeição pré-treino. Não necessariamente você tem que comer 30 minutos antes da refeição para estar apto a treinar bem, tá certo? Então, às vezes eu pego um paciente que treina no meio da manhã. Se você consegue fazer o seu café da manhã bem, ali há 2 horas atrás, para que eu vou fazer novamente um lanche antes de treinar? Principalmente se o objetivo for emagrecimento. Então a gente tem que olhar muito caso a caso, não existe uma regra muito fechadinha para isso, tá certo? Mas se a gente pegar a refeição pós-treino, a gente vai lembrar logo de um suplemento que é muito utilizado, principalmente quando o objetivo é ganho de massa magra. E a gente está falando no Whey Protein. Whey Protein, pessoal, nada mais é do que proteína do soro do leite. E essa proteína ela tem uma característica bem particular. Ela é uma proteína bem pequenininha, bem fácil de ser digerida e absorvida. E na verdade foi por essa característica que ela se popularizou muito no pós-treino, principalmente para aqueles que querem um ganho de massa magra. Isso porque alguns estudos que foram feitos aí, muitos estudos na verdade, mostram que no pós-treino, quando você consome uma proteína que ela tem uma rápida digestão e absorção, então assim, quanto mais rápido os aminoácidos estiverem disponíveis na sua corrente sanguínea, melhor vai ser o seu resultado de hipertrofia muscular, ou de ganho de massa magra. Então por isso que acabou que a Whey virou o suplemento queridinho, digamos assim, do pós-treino, principalmente para os que querem hipertrofia muscular. Uma dúvida que eu vejo as pessoas chegando muito aqui na hora de escolher a proteína, escolher o seu Whey Protein, é em relação à quantidade de carboidrato e gordura que tem ali na dose. Pessoal, é bem importante que a gente desmistifique um pouquinho para vocês que não tem tanta importância assim. Uns 3, 4 gramas de carboidrato que pode estar presente ali na dose de uma determinada marca de whey, ou 1, 2 gramas de gordura, isso é muito pouco e nada isso vai interferir no seu nível de digestão e absorção dessa proteína. Esse Whey Protein, sem dúvida nenhuma, vai continuar sendo uma proteína de excelente qualidade que vai te levar a um bom resultado, porque vai estar disponibilizando os aminoácidos na sua corrente sanguínea de maneira muito rápida, tá certo? Então, sem neura quanto à quantidade de carboidrato e gordura na dose. Outro ponto bem importante também é dizer que basicamente todas as Whey Proteins, praticamente todas as marcas, elas trabalham entre 20 e 27 gramas de proteína na dose, sendo que a dose eu considero de 30 gramas de pó. Então praticamente todas elas vão ter essa quantidade que a gente já viu, que é a quantidade ideal para se ter um estímulo máximo à síntese proteica, ok? Então na hora de observar lá o rótulo, ficar ligado nisso, que a dose sempre vai girar em torno de 30 gramas e que todas elas vão estar ali oferecendo em torno de 20 a 27 gramas no máximo de proteína, e que isso já vai ser o suficiente para estimular o seu melhor em termos de síntese proteica. E agora a gente vai falar de um tema que é bem polêmico na nutrição. Será que se eu comer proteína demais eu vou engordar? Gente, bioquimicamente falando, se eu comer qualquer nutriente em excesso, eu posso sim aumentar a massa gorda, independente de seja proteína, carboidrato ou gordura. Mas na prática, principalmente falando em relação à proteína, o que a gente vê é bem diferente. Tem um estudo de 2014 que exemplifica bem isso. Nesse estudo, os autores pegaram 2 grupos. Um desses grupos consumia uma dieta com aproximadamente 4,4 gramas de proteína por quilo de peso, e o outro grupo consumia uma quantidade mais normal, digamos assim, em torno de 2 gramas por quilo de peso, sendo que nos 2 grupos eles consumiam a mesma quantidade de carboidrato e de gordura. Esses grupos eles foram acompanhados ao longo de 8 semanas, sendo que é bem importante dizer também que eles faziam o mesmo tipo de atividade física e tinham mais ou menos o mesmo estilo de vida. Depois dessas 8 semanas de acompanhamento, o que é que os autores descobriram? Que basicamente não houve diferença alguma em relação ao ganho de massa muscular e em relação ao ganho de gordura. E observem que o grupo que consumiu uma dieta com 4,4 gramas de proteína, que é uma quantidade bem a mais do que a gente está acostumado a passar, obviamente ele consumiu bem mais calorias. Então, pessoal, isso é para vocês terem uma noção que principalmente aquelas pessoas que estão seguindo uma dieta um pouquinho mais restritiva, estão numa dieta para emagrecimento, esse grupo pode sim se beneficiar de comer um pouquinho mais de alimentos que sejam fontes de proteína, sem que isso traga qualquer prejuízo ao seu emagrecimento. Bom, pessoal, assim, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham curtido bastante as dicas do vídeo e fiquem acompanhando o nosso canal no YouTube, porque breve vão ter coisas muito boas por aí.
O próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre suplementos proteicos à base de proteína do leite, explicar as diferenças entre cada um deles e falar um pouquinho do momento ideal para utilizar e também da albumina. Beijo grande e até breve!